botar no silencioso. Podemos iniciar então? Sim, podemos. Vou dar uma mãozinha para ele. Obrigado. Isso, os colegas da equipe podem ficar mais para cá, sim, mas é. Isso, coloca o mais para cá. Vem para cá. Bom dia, então, a todos. É um prazer recebê-los aqui. Um bom dia também para todos que estão nos acompanhando pelo Insta da Polícia Civil. Hoje, então, nos reunimos para informar toda a nossa comunidade sobre o crime que ocorreu em Redentora, que foi vítima a menor Daiane Salles. Quero cumprimentar o promotor, Dr. Miguel, seja bem-vindo aqui à nossa casa, que nos acompanha, delegado Vilmar, que coordenou toda essa investigação, juntamente com os colegas que estão aqui ao nosso lado, que trabalharam incansavelmente nesses cerca de 40 dias para que nós pudéssemos dar essa resposta, não só para a comunidade indígena, mas para todas as pessoas que de uma forma ou de outra se sentiram também violentadas com esse crime. Um cumprimento também a toda a imprensa que está aqui, que faz um papel muito importante de divulgar essas nossas ações, de informar a nossa comunidade e de uma forma ou de outra também colabora com as investigações. Isso é bem importante, o trabalho da imprensa. Os demais colegas da Polícia Civil que estão aqui presentes, que também nos acompanham nas nossas redes sociais. Bom, então hoje nós, da Polícia Civil, juntamente com o Ministério Público, a gente vem a público dar essas informações que há muito tempo estão sendo questionadas. Primeiramente, há que se esclarecer que o inquérito corria em segredo de justiça, visando dar uma tranquilidade maior à investigação para que as coisas pudessem andar de uma forma mais célere. Então, isso também foi importante. E na data de ontem, juntamente com o decreto da prisão preventiva do envolvido também, então foi autorizado, foi retirado o segredo de justiça na medida do que a lei nos permite, porque a gente sabe que ainda temos restrições nessas investigações. Então, no dia 4 de agosto, foi localizado no interior de Redentora, numa lavoura, o corpo da indígena Daiane Salles. Desde que a Polícia Civil tomou conhecimento deste fato, iniciaram-se de imediato as investigações. Aqui pela Delegacia Regional, nós criamos uma força-tarefa para que nós pudéssemos dar essa resposta o mais célere possível. Essa força-tarefa foi composta pelo delegado Vilmar, que ele é titular na Delegacia de Polícia de Campo Novo e substitui na Delegacia de Redentora. Juntamente com o delegado Vilmar, foram nomeados para essa força-tarefa esses 5 policiais que aqui estão ao nosso lado, que também colaboraram imensamente com essas investigações e trabalharam diuturnamente, finais de semana, enfim, diretamente para chegarmos hoje aqui dar essa resposta para vocês. Um agradecimento especial, então, por toda essa nossa equipe. Um agradecimento também especial para os demais policiais aqui da região que, de uma forma ou de outra, colaboraram com essa investigação, ou auxiliando no cumprimento das buscas, ou ficando nas delegacias para poder liberar os colegas para que eles se dedicassem exclusivamente a essas investigações. Então, isso é importante também. Assim como a Brigada Militar também, que nos auxiliou em algumas buscas e também nos trouxe informações. Também foi muito importante essa participação.
Então, esse inquérito ele contou com inúmeras diligências, inúmeras oitivas, inúmeros cumprimentos de mandados de busca e apreensão, cumprimentos de prisões temporárias e também perícias. E aqui eu quero fazer um agradecimento especial e ressaltar a importância, a competência da nossa perícia criminal, do nosso Instituto Geral de Perícias, que foi fundamental para a elucidação e principalmente para a definição da autoria desse delito. Então, muito importante a participação da perícia criminal nesse fato, assim como a participação do Ministério Público acompanhando as nossas investigações, os advogados, os defensores, né, dos investigados também tiveram um papel muito importante, dando toda essa transparência, então, à nossa investigação. O Poder Judiciário, que de pronto atendeu às demandas, né, às solicitações, às representações da autoridade policial. Então, foi uma investigação feita com várias instituições, cada uma cumprindo as suas atribuições, e que resultou, então, nesse trabalho que está aqui, inquérito policial. E eu vou passar de imediato a palavra, então, para o nosso delegado Vilmar, que coordenou e sabe todos os detalhes dessa investigação. Após o Dr. Miguel fará suas considerações e abriremos, então, a palavra para a imprensa fazer os questionamentos necessários. Então, seria isso, delegado Vilmar. Pois não. Bom dia a todos, bom dia aos presentes e a quem nos assiste. Eu vou fazer o uso da prerrogativa de tirar a máscara, por gentileza, porque todo mundo está com máscara, estão com máscaras aqui, então não teremos problemas de ordem sanitária aqui e fica mais fácil aqui se fazer entender, né, sem o uso da máscara. Né? Eu preciso de forma preliminar e bem rápido aqui fazer alguns agradecimentos por pertinentes. Né? Primeiramente, a gravidade dos fatos, né? A complexidade que as investigações nos trariam para elucidar esse fato, o forte clamor popular, a repercussão social causada, enfim, a indignação e a revolta que esse caso grave trouxe enquanto ruptura, né, no nosso seio social, fizeram com que a gente tivesse a concepção desde o início que nós teríamos pela frente duros e terríveis dias de investigações e que de nós nada mais era esperado do que a elucidação dos fatos, né? E só eu sei, e só a equipe aqui sabe o que nós passamos nesses últimos 40 dias em termos de pressão. Evidentemente que nós estamos acostumados, nós somos treinados para isso, para suportar as pressões, e nós soubemos suportar isso, mas pressões vindas da confiança, mas enfim, da expectativa, enfim, vindas do clamor das pessoas, da sociedade, por parte da vítima, enfim, de todos os órgãos, instituições e interesses ligados, que clamavam então por essa elucidação. Então, nós nos debruçamos em intermináveis 40 dias de investigações incansáveis e diuturnos para que nós pudéssemos hoje estar aqui para trazer o escrutínio de tudo que foi apurado, né? Então eu preciso aqui agradecer os nobres policiais, colegas que estiveram comigo nessa jornada aí, que são os inspetores, escrivães Mayros Pozobon, Jardel dos Santos, Alice dos Santos, Tiago da Silva e Breno Melo. E estender a mesma consideração à nossa chefe, nossa delegada regional, Cristiane de Moura e Silva Braux, e em nome dela agradecer o apoio e a confiança desmedida e incondicional da nossa direção superior e da chefia de polícia. Também aqui fazer coro também aos agradecimentos que nós temos na pessoa do doutor Guilherme Germano Podanowski, Miguel, exatamente, desculpe, enquanto Ministério Público, na condição de promotor de justiça, desde o início das investigações, sensível às dificuldades que a investigação traria, sensível à complexidade da investigação, sensível ao clamor popular, sensível à necessidade de nós dar elucidação desse fato.
se colocou incondicionalmente à disposição da Polícia Civil e das investigações, e enquanto o Ministério Público, o órgão fiscalizador, esteve presente diuturnamente, chancelando e avalizando nossos trabalhos, né? Então, muito obrigado, doutor Miguel, por esta parceria, por esse apoio, por essa confiança que nos foi depositada, né? Quero aqui também agradecer aos doutores juiz Bruno Ender Lavarda e o doutor juiz Marcos Rogério Alves Ribeiro, que em momentos sensíveis, em momentos extremamente necessários para as investigações, tiveram a serenidade de deferir medidas, representações que foram formuladas ao Poder Judiciário e medidas invasivas, né, medidas cautelares que foram deferidas e que nos deram armas legais para fazer nossas incursões pessoais, enfim, incursões por mandados de busca e apreensão, prisões temporárias que foram decretadas e ao final a prisão preventiva, né? E o Judiciário foi nossa mão amiga também, foi quem chancelou e fez o controle de legalidade de tudo que foi investigado, para ao final aqui nós alcançarmos esse resultado que ora nós trazemos aos senhores, né? Agradecer também a Brigada Militar, que sempre é nossa mão amiga e sempre está presente e se fez presente aqui também nos auxiliando nas buscas e apreensões, né, nos momentos das prisões e trazendo informações que brotavam lá da comunidade, né. Agradecer e fazer esse registro especial ao Instituto Geral de Perícias, nas pessoas da diretora-geral Heloísa Kuser, do diretor Daniel Skolmeister, do chefe de divisão de genética forense Gustavo Kortmann, da perita Vivian Altman e do nosso médico legista local Douglas Loma. Dizer que junto com as ações operacionais investigativas, enfim, de todo esse manancial investigativo que foi obtido, não seria possível nós alcançar o êxito sem nós termos a eficácia e a celeridade das perícias que foram realizadas enquanto no âmbito do Instituto Geral de Perícias, que sensível também à demanda, sensível à complexidade, sensível a toda a necessidade de darmos uma resposta o mais célere possível, não deixou de envidar todos os esforços para nos alcançar os exames periciais solicitados. Então, nosso agradecimento especial. E aqui eu quero fazer um agradecimento especial aos senhores da imprensa, que desde o início conversávamos e dizíamos da necessidade que a Polícia Civil tinha para trabalhar com foco e concentração e da necessidade de manter em sigilo os dados afetos à investigação. E a imprensa foi sensível a isso. Ela atendeu o nosso clamor no sentido de aguardar e resilientemente aguardou para chegar nesse momento para nós conversarmos às claras, né? E trazer ao público todas as informações pertinentes, né? E a imprensa soube aguardar, não divulgou dados que trouxessem desconforto para as investigações, não trouxe dados que criassem falso alarde, né, ao credo popular. Então, meu agradecimento especial à imprensa por ter compreendido esta necessidade e hoje aqui estamos então para conversarmos às claras com a imprensa e com a população em geral. Tal como referido pela delegada Cristiane, todas as diligências, todos os meios de provas disponíveis, todas as informações que aportaram até nós, tudo foi considerado. Nós simplesmente fizemos uma varredura a partir do momento em que aquela festa ocorria na Vila São João, né? Tudo o que aconteceu ali nós dissecamos, identificamos praticamente todos os indivíduos que ali estiveram, veículos, pessoas, circunstâncias que ocorreram naquele ambiente, né? Nós inquirimos 88 pessoas, todos praticamente que estiveram naquele ambiente foram inquiridos, pessoas foram reinquiridas para melhor aquilatar e conformar as informações que foram chegando. Nenhum suspeito dado pelas investigações ou vindo do clamor das ruas foi desconsiderado. Nós trabalhamos no início das investigações, nós consideramos 7 linhas de investigação.
mas para o acerto das nossas convicções e do que nós entendíamos desde o início como a linha de investigação principal acabou se confirmando, né? Alcançamos o autor dos fatos, tendo um norte principal das investigações, mas, como dito, consideramos todas as outras possibilidades. Todos os suspeitos que vieram à tona foram investigados, foram interrogados, tiveram material genético colhido, enfim, para nós podermos dizer aqui, do manancial de tudo que foi colhido, que suficientes indícios de autoria e elementos comprovadores da materialidade nos levam, neste momento, pelo que foi apurado, a apontar um indivíduo como sendo o autor deste crime inaceitável. Se trata de um indivíduo imputável, não indígena. Como nós temos agora, na sequência, depois de uma instrução criminal, como tem um processo legal pela frente, não se fala não podemos, e a lei veda que nós individualizemos nomes ou demais circunstâncias. A lei exige isto, mas ao final, havendo um futuro decreto condenatório, este nome virá à tona à população, né? Em rápida rememoração, então, na noite, a vítima saiu de casa no sábado, dia 31 de julho de 2021, saiu da sua residência na casa da sua mãe, na localidade de Linha Bananeiras, reserva indígena do Guarita. Laranjeiras. Isso, Laranjeiras. Ela se dirigiu na tarde daquele sábado até no setor Missão, que fica dentro da mesma reserva, e ali com amigas foi até essa festa que ocorria ao ar livre na rua, na Vila São João, né? Som de veículos, reunião de jovens, várias pessoas, consumo de bebidas alcoólicas, e neste contexto, durante a noite, a vítima acabou ingerindo bebidas alcoólicas. Ela acabou, em algum horário da madrugada, entre 2 horas e 3 horas da manhã, aceitando uma carona do suspeito identificado como autor dos crimes, e dali o veículo com a vítima desapareceu do cenário. 4 dias depois, a vítima foi encontrada morta nas condições que os senhores já conhecem, né? Numa lavoura, próximo a um mato, a cerca de 10, 12 quilômetros de onde ocorria essa festa, né? Lugar ermo, de difícil acesso, só acessado evidentemente pelo proprietário ali daquelas terras ali, enquanto agricultura, um local que desde o início nós tínhamos uma convicção, só foi ali quem conhecia aquele local. Ninguém poderia estar ali sem conhecer aquele local. E a vítima foi levada para esta distância, para este local ermo, com as evidências mais do que confirmadas, né? No sentido de praticar ali um crime de natureza sexual e, conforme apontam as investigações, seguido depois de um crime de homicídio, né? Eu gostaria aqui de frisar, né, isto foi muito forte para o clamor popular, a forma como a vítima foi encontrada. Dilacerada, enfim, na parte inferior do seu corpo e na parte lateral submamária dos órgãos superiores para baixo, né? Todas as partes moles estavam ausentes, né? Não foi possível ao perito colher ali na região genital da vítima elementos comprobatórios ali naquela região de crime de natureza sexual, né? Na parte superior do corpo não foram encontradas lesões traumáticas, não foram encontradas perfurações por disparo de arma de fogo, por arma branca, que indicassem que ali houve uma violência física, né? Mas quer o destino, e como nós sabemos, todo crime deixa vestígios, foram deixados vestígios no corpo da vítima. Vestígios genéticos que levaram o autor dos fatos para junto da vítima. Junto à região mamária da vítima, foi encontrado um DNA do autor identificado como sendo o indivíduo que praticou esses injustos penais. Neste local deu o DNA do indivíduo. Temos um segundo
vestígio genético também nesta região mamária, que foi identificado fluido genético de saliva. Ou seja, há ali, só pode ter vestígio genético nessa região mamária porque houve contato corpo a corpo, porque houve contato lascivo nessa região. Há ali indicativos mais do que suficientes de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. E nesse sentido também, na bermuda que a vítima usava e na calcinha que a vítima usava, foi encontrado material indicativo de sêmen. Este material submetido a exame pericial, ele não foi suficientemente conclusivo no sentido de identificação de DNA, mas ainda exames complementares vão nos trazer essas informações, exames complementares que estão em andamento no IGP, assim como o exame desse segundo vestígio genético, que também, onde foi encontrada a saliva, vai nos dizer por DNA a quem pertence a saliva, que a toda evidência é desse autor identificado como autor dos crimes, né? Na parte do crime sexual, estes elementos nos trazem suficientes indícios no sentido da prática do crime de natureza sexual. Na parte que toca o crime de homicídio, e nessa parte eu vou fazer até, para o escrutínio popular, até ler aqui algumas observações do laudo pericial de necropsia, para ao final falar sobre a materialidade delitiva do crime de homicídio. Então foi encontrada a presença de sulco apergaminhado transverso no lado esquerdo do pescoço da vítima e presença de 2 manchas equimóticas em forma de losango na região do pescoço também. Presença de leves manchas equimóticas na região malar direita e na mandíbula esquerda. O que nos indica que ali houve ação violenta. E segundo a perícia, estas lesões foram praticadas em vida. A vítima estava viva quando essas lesões foram praticadas. Ou seja, a autoria visou o êxito letal. Ninguém vai usar violência dessa magnitude nessa região sensível do corpo de uma vítima, sem que queira e sem que esteja intencionado a buscar a morte dela. O exame pericial, aliás, a confirmação da causa mortis, que a toda evidência já de tudo que foi colhido, que foi produzido por asfixia mecânica, ela apenas ainda depende de um laudo complementar que está em curso, né, junto ao Instituto Geral de Perícias, inclusive com formulações e quesitos pelo nobre promotor de justiça, né. Este laudo está chegando a qualquer momento em nossas mãos, mas o conjunto do que foi colhido aqui já nos permite inferir com clareza que se trata aí a causa mortis ligada à asfixia mecânica, né? Eu gostaria de dizer também que, segundo, e isso é importante que se diga aqui, há outras lesões que foram encontradas nos restos mortais da vítima, que, segundo a perícia, diz que foram produzidas após a sua morte, né? O que quer dizer isto? A forma como a vítima foi encontrada, a ausência das partes moles inferiores, enfim, só temos da região da cintura para baixo da vítima os ossos das partes inferiores, né? Temos na região submamária direita para baixo a ausência de partes moles, regiões em que há ausentes tecidos, e isto trouxe a imaginação popular, ao credo popular e a revolta e indignação popular, a desconfiança de que a vítima foi mutilada, não por um autor, e sim por várias pessoas, que ela pudesse ter sido vítima de um ritual satânico, que ela pudesse ter sido vítima de atos graves muito piores do que nós podemos imaginar, que já
a gravidade daquilo que nós imaginávamos que é o crime de natureza sexual e com a sua posterior morte, nós não podemos falar conclusivamente sem apurar os fatos, né? Mas o início, a forma como aquele corpo foi encontrado, trouxe essa indignação de que poderiam ter havido atos e ações muito mais nefastas do que as já praticadas com a vítima em vida, ou seja, a violência sexual que ela sofreu e as agressões que ela sofreu que ocasionaram a sua morte, né? Então, estas lesões encontradas na vítima foram, segundo o laudo pericial, protagonizadas por animais e por aves de rapina, né? Não foram produzidas por ação humana, né? Isto está descartado por prova pericial, né? Agora, isto de forma nenhuma atenua a gravidade dos fatos praticados pela autoria em relação à vítima. E podemos sim aqui dizer com tranquilidade, não fosse a covardia do autor abandonar o corpo naquele local, certamente os animais ali não teriam feito isso que foi feito com a vítima, né? Dizer também que a vítima teve coletados diversos materiais que foram submetidos a exame pericial e no sangue dela foi encontrada concentração de 18,7 decigramas de álcool por litro de sangue. Isto nada mais é do que 3 vezes o limite máximo de concentração de álcool no sangue permitido pela lei de trânsito, por exemplo, né? Ou seja, a vítima estava naquele momento em vulnerabilidade absoluta. Ela não tinha qualquer possibilidade de manifestação livre e espontânea para aderir a uma conduta, por exemplo, concordar com o ato sexual praticado com ela. Então, isto leva à extrema vulnerabilidade dela, né? E isto eleva a ação da autoria em face dela à condição de um crime de estupro de vulnerável. Crime etiquetado como hediondo na lei penal brasileira, né? Nós também, além dos exames periciais referidos, alcançamos a autoria com base em prova testemunhal, identificadas a duras custas, porque diante da gravidade do crime, diante dos murmúrios de bastidores, diante de todas as teses que vinham à tona, as testemunhas se retraem, elas têm medo de falar, elas têm medo de represálias. Mas ao cabo, obtivemos ótimos relatos testemunhais no sentido de pessoas que, em lapso imediatamente anterior ao que foi dada a carona para a vítima, foram convidadas pelo autor, foram convidadas a entrar no carro e recusaram a carona ao suspeito, né? E no lapso logo seguinte, ocorreu a ação do autor, então, em alcançar a vítima, né, em via pública, lá na Vila São João, no momento final de festa, quando já não existiam mais pessoas ali, somente poucas pessoas, e o autor, se valendo dessa situação de embriaguez da vítima, se valendo dessa situação de vulnerabilidade da vítima, se valendo da impossibilidade da vítima de ali manifestar qualquer vontade ou de enxergar na ação da autoria qualquer perigo para com ela, aceitou a carona e acabou embarcando no veículo em que estava o indivíduo, e rastros desse veículo, vestígios desse veículo foram encontrados na zona, enfim, no palco lá onde é que a vítima foi encontrada morta, né? Este momento do embarque da vítima no veículo foi presenciado pelo indivíduo que também esteve preso, e eu já falo sobre isso, né? Então, essas afirmações dessas testemunhas e deste indivíduo, somadas à versão permeada de várias contradições trazidas pelo autor do fato, todas elas contrapostas e enfrentadas pela investigação, e do somatório do que foi apurado, nós damos com clareza a certeza, para falar com evidência que se trata a autoria recaindo sobre um indivíduo que fez uso do seu veículo, arrebatou, enfim, colocou essa vítima dentro desse veículo e foi até esse local onde é que as ações se perpetuaram. Falo do indivíduo que também esteve preso temporariamente.
Ele esteve numa situação de forte suspeição, porque foi visto, né, neste momento em que a festa ocorria ali na rua, na Vila São João, ele foi visto dando carona, andando, enfim, com a vítima, né, neste perímetro da rua. Foi visto na vítima, por testemunhas, o uso por parte dela de um moletom que, pelas investigações, é deste indivíduo que esteve preso. E ele afirmou isso, que ele emprestou esta vestimenta ali no contexto da festa, porque estava frio, e isto acabou vindo aos autos por prova testemunhal. Mas o que complicou a situação desse indivíduo, que este moletom foi encontrado lá no local, junto ao corpo da vítima, e por DNA deste indivíduo, ele estava lá naquele local de fato. Mas as investigações conseguiram trazer elementos de que quem estava lá era o moletom e não ele, né? E acaba se conformando a sua versão com todo o apurado, no sentido de nós não termos, pelo menos nesse momento, e eu quero crer que essa surpresa não virá, de não ter elementos no sentido da participação dele, porque nós não identificamos liames subjetivos entre ele e este autor identificado como sendo o imputado desses injustos penais, né? Corroboraram também o fato dele ter estado preso, durante as versões que ele nos prestava, algumas contradições de lapso de tempo, de espaço ocorridos ali no palco dos fatos, que fizeram com que, adjacente a tudo isso que foi afirmado em relação a ele, que ele esteve colocado numa situação de forte suspeição também de participação nos fatos. Mas, ao cabo, as investigações, corroboradas pelos exames periciais, então excluem esse indivíduo, né, da linha de existência de elementos que coloquem ele como partícipe dessas infrações penais. Para nós, enquanto Polícia Civil, conclusivamente falando, e pelas evidências colhidas nos autos, nós estamos diante de um crime de estupro de vulnerável, capitulado no artigo 217-A, parágrafo 1º do Código Penal, e nós estamos diante de um seguido homicídio praticado por asfixia mecânica contra a vítima, praticado para assegurar a impunidade do crime antecedente, que é o crime de violência sexual, e estamos diante de um caso, infelizmente, rotulado como feminicídio. Nós temos aí a presença de elementos indiciários no sentido de que a ação da autoria teve, sim, como mote o menosprezo e a discriminação em relação à vítima por sua condição de indígena, por sua condição de vulnerabilidade, por sua condição de baixa idade, enfim, todas as circunstâncias que corroboram as convicções no sentido de que, sim, foi praticado um crime de feminicídio. Então, esta é a nossa conclusão, essa é a nossa linha de convicção, e foi neste mote, nesse norte, que nós representamos ao Poder Judiciário, com parecer favorável do Ministério Público pela prisão preventiva deste indivíduo que, ora, então, se encontra com o decreto prisional e se encontra recolhido no sistema prisional. Seria, em resumo, mais ou menos isso aí que nós tínhamos a falar, e eu passo a palavra imediatamente ao doutor Miguel, e ficamos depois à disposição de eventuais perguntas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Vilmar. Bom dia a todos. Primeiramente, eu cumprimento aos que aqui se encontram presentes. Cumprimento também aqueles que nos veem pelas mídias sociais. E agradeço também à Polícia Civil pelo valoroso trabalho exercido até este momento. Eu serei breve, apenas esclarecerei à sociedade o papel que o Ministério Público desempenhou até aqui. Embora nós não tenhamos feito parte da força-tarefa, aqui o Dr. Vilmar aludiu há pouco, foi composta exclusivamente por policiais civis, desde o início nós nos fizemos presentes e atuantes. No âmbito da Promotoria de Justiça de Coronel Bicaco,
nós instauramos um expediente específico para acompanhar essas investigações. Cada laudo que chegava para o Dr. Vilmar chegava para mim também. Mantivemos contatos diários, praticamente diários, entre Ministério Público e autoridade policial, a fim de que ambos os órgãos pudessem dialogar sobre o que estava ocorrendo no âmbito das investigações. E, quando instados a nos manifestarmos, lançamos pareceres favoráveis, tanto às prisões temporárias posteriormente decretadas, como também à prisão preventiva que ontem foi deferida. Isso tudo em decorrência de nossa missão constitucional. O Ministério Público, além de ser responsável pelo controle externo da atividade policial, também é atribuído pela Constituição da guarda de direitos humanos, de direitos fundamentais. E desde o início das investigações, quando foi encontrado o corpo da Daiane, nas condições em que se encontrava, nós entendemos como provável a existência de um crime contra a vida e de um crime contra a dignidade sexual dela. Ficaram desde então evidenciadas questões de sexo e de gênero e de raça muito bem delimitadas. Isso tudo, nos 2 pareceres que nós lançamos aos autos, nós entendemos que se trata de uma grave violação de direitos humanos, alguns dos quais previstos inclusive em tratados internacionais, que o Brasil, como Estado-nação, se comprometeu a tutelar. Não só em relação aos direitos das mulheres, como também aos direitos dos indígenas e, obviamente, aos direitos de todo e qualquer ser humano. Evidentemente, de nossa parte, há muito o que fazer ainda. A legislação processual penal estabelece vários filtros até que um suspeito, posteriormente investigado, posteriormente acusado, seja condenado. Esses filtros decorrem, sobretudo, dos direitos que a pessoa imputada tem, em especial o direito a se presumir inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Diante disso, tão logo concluídas as investigações, como muito bem o Dr. Vilmar afirmou, ainda há alguns complementos a serem feitos, sobretudo no que tange à prova pericial. Esses autos do inquérito policial aportarão inevitavelmente ao Ministério Público para que então nós possamos exercer a nossa atribuição legal, que é a de titular da ação penal pública. Em outras palavras, quando esse inquérito chegar, e isso aqui vocês têm o meu compromisso firme, nós analisaremos exaustivamente as peças de informação ali presentes. E, em havendo justa causa para o exercício da ação penal, será denunciado o suspeito aqui referido pelas autoridades policiais. Nesse momento, por ocasião do oferecimento da denúncia, algumas conclusões ainda pendentes poderão ser alteradas. Há um certo lapso temporal que a lei nos assegura para examinar com calma e, em alguns aspectos, o Ministério Público pode chegar a conclusões um pouco distintas, mas quando houver esse momento do oferecimento da denúncia, vocês, órgãos da imprensa, serão devidamente comunicados, seja por meio de nota, seja por meio de uma nova coletiva, para a exposição das conclusões a que o Ministério Público houver acedido. Dito isso, eu destaco o propósito firme do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, não só por meio da Promotoria de Justiça de Coronel Bicaco, como também por meio dos seus órgãos de administração superior. Também por nosso Centro de Apoio Operacional Criminal, que sempre esteve presente na nossa atuação interna, destinando subsídios à minha operação aqui embaixo. Tenho muito a agradecer aos nossos órgãos em Porto Alegre,
E sem eles, com certeza, a nossa atuação não teria sido a mesma. E também destaco aqui que todos os responsáveis, não só pelo crime contra a vida e pelo crime contra a dignidade sexual, ora aventados, como também aqueles que, em inquéritos administrativos diversos, forem comprovadamente envolvidos no fornecimento de álcool e drogas a menores naquela região, cedo ou tarde, serão punidos com as duras penas da lei. O Ministério Público, inclusive, já tem ajuizado a ação judicial anterior a esses fatos por conta desses estabelecimentos comerciais. Infelizmente, os titulares desses estabelecimentos comerciais se valem de subterfúgios legais para se furtarem à aplicação da lei. E encerro dizendo que tanto a comunidade caigangue como a comunidade redentorense e o povo gaúcho podem ficar tranquilos quanto à nossa atuação. Seremos firmes, seremos implacáveis, não só para reprimir o que aconteceu, como também para evitar que outras ocorrências similares venham a acontecer no futuro. Muito obrigado. Bom, agora a gente passa a palavra à imprensa. Nosso responsável pela comunicação social, Fábio, comissário Fábio, por gentileza. Marcos Nunes, representando o Observador Regional, Rádio Província e Rádio Planeta de Miraguaí. Primeiramente, bom dia. Quero parabenizar a equipe do Dr. Gilmar, toda a sua equipe, por esse mais um belo trabalho de esclarecimento. Eu represento os três órgãos, então vou me estender um pouquinho mais na minha pergunta, até porque eu acho que talvez tenha sido o único órgão de imprensa que esteve no local após o crime, né? E posso afirmar, doutor Gilmar, que só eu consegui chegar lá porque tive a ajuda de pessoas que conheciam pelo local. Duvido que alguma pessoa consiga chegar lá e mais sair de lá também, pelo local. Mas, doutor, eu no local eu estive, falei com pessoas que estiveram também logo após encontrar o corpo, e provavelmente deve constar no inquérito. O corpo da Daiane foi encontrado em uma lavoura. A uns 5 metros, num matagal de em torno de 1 metro, 1,5 metro, havia os matos amassados. A pergunta que eu faço: esse corpo foi morto lá no matagal? Ou ele foi arrastado posteriormente pelos bichos? Há essa possibilidade do inquérito de divulgar isso? E outra coisa, os objetos encontrados, eles estavam no matagal ou estavam na lavoura? Ok, compreendido. Conforme dito antes, tudo o que ocorreu naquela Vila São João, naquela rua, anterior ao sumiço da vítima, foi dissecado nas investigações. A vítima não saiu daquele local, a não ser para depois entrar no veículo da autoria, ser encontrada morta naquele ambiente que o senhor acabou de relatar. O veículo do suspeito, em que estava o suspeito, esse veículo foi apreendido e ele foi submetido a exames periciais pelo Instituto Geral de Perícias, né? Nele não foi encontrado nenhum vestígio, né, que indicasse que a vítima tivesse sido carregada ali dentro, já morta, né? E a dinâmica vista ali no local do fato, que eu estive por várias vezes, né, e se coadunando com o que foi apurado nos autos, nos leva a dizer com convicção de que todos os fatos, os atos praticados em face da vítima foram ali naquele local, né? Temos sim um ponto inicial de amassamento ali na vegetação, onde por todas as evidências ocorreu o crime de natureza sexual e possivelmente o próprio homicídio. Ali neste local foram encontrados um absorvente da vítima,
um batom da vítima, um anel da vítima, um pedaço rompido da bermuda dela, né, onde é que foi encontrado inclusive o material genético dela, e também uma veste dela e deste segundo indivíduo, deste moletom branco, né? Ou seja, que aquele ambiente, da forma como ele foi encontrado, tudo leva a crer que ali naquele ambiente houve o ato sexual, enfim, a violência sexual contra a vítima e provavelmente o crime de homicídio. Logo do lado deste ambiente, 1 metro, talvez 2 no máximo, teve na vegetação um segundo vestígio de amassamento, onde nós cremos que a autoria colocou o cadáver da vítima já, provavelmente, da forma como aquele amassado na vegetação está ali, com a parte superior do seu corpo dentro daquela vegetação, deixando a parte inferior já na lavoura de trigo, que se diz que tinha altura pequena naquele momento ali, né? A partir dali que nós notamos os sinais de arrasto do corpo até onde ele foi encontrado, cerca de 5 metros. É uma região em pequeno declive, ou seja, e a vítima é apenas 14 anos, um peso que eu quero crer que não chega no máximo a 50 quilos, né, em vida, né, 50 quilos, 55, fez com que a ação dos animais, né, que a consumiram, a arrastassem até o ponto onde é que ela foi encontrada. Mas para nós, enquanto Polícia Civil, sim, as ações se perpetuaram ali onde ela foi encontrada. Se eu pudesse, só queria complementar com o doutor promotor. Ele falou na sua explanação sobre investigações ao contorno dessa investigação. Por exemplo, falou em comerciantes. Eu queria saber da promotoria, talvez também pela Polícia Civil, se haverá mais investigações sobre isso, sobre outros delitos que se comentam e é popularmente conhecido como drogas, prostituição ou outros crimes. Isso aí teve alguma coisa envolvida também nessa investigação? Foi investigado, pelo menos? Respondendo, depois passa a palavra ao doutor Miguel. O objeto principal dessa investigação aqui se cingiu à apuração da autoria de materialidade dos fatos circundantes à morte da vítima. Este foi o objeto dessa investigação, que está aqui o resultado: 4 volumes de elementos informativos, quase 1000 laudas de elementos informativos. Evidentemente que o apurado nesta investigação trouxe substratos, trouxe fatos novos, trouxe fatos adjacentes, trouxe fatos que corroboraram para a eclosão deste grave crime. Eu falo aqui de consumo de bebidas alcoólicas, eu falo aqui de consumo de drogas. E, aliás, eu só preciso fazer essa parte. Houve sim relatos nos autos de que, ao longo da festa, a vítima consumiu maconha, mas por laudo pericial o resultado foi negativo, talvez por conta do lapso de tempo que transcorreu desde a ingestão até o seu encontro e coleta do material genético, né? Então, nós temos sim crimes que foram identificados, que ocorreram inclusive na noite do fato, como venda e fornecimento de bebidas alcoólicas a menores, tal como venda e alcance de drogas ilícitas para as pessoas ali presentes naquela festa. Isso sim serão objeto de novas investigações, né? Evidentemente que por investigações paralelas distintas da presente, né? Celito Schmidt. Só um pouquinho, O doutor Miguel. Apenas para esclarecer essa questão, como muito bem pontuou o doutor Vilmar, nós temos neste inquérito policial apenas a morte e possível estupro da Daiane. A responsabilização jurídica não se limita à responsabilização penal. E como o Ministério Público também tem uma atuação muito forte na infância e na juventude, nós já sabemos desse problema. Sabemos que é um problema antigo em Redentor.
sobretudo ali naquela região. Mas, considerando as circunstâncias, é um problema de difícil solução. A solução é difícil, mas queremos nós que outros cadáveres não apareçam naquelas redondezas por conta de álcool e por conta de droga. Entendemos que a partir do momento que o comerciante fecha os olhos para que o que está acontecendo fora das suas dependências, ele está incidindo numa verdadeira cegueira deliberada. Ele não quer ver. Ele só quer o lucro. Isso não se pode admitir. Celito Schmidt, atualidade Celeiro. Eu só gostaria de saber, como não pode divulgar o nome do indivíduo, se é possível dizer a idade, a profissão e se ele morava ali na localidade de São João. Sim, pois não. Por limitações legais, né, nós não podemos divulgar nomes ou dados que individualizem, né, o suspeito. Né. Posso dizer, sim, que ele era morador das cercanias e conhecia bem o local dos fatos. Isso está comprovado nos autos. Obrigado. Vinícius Araújo, Alto Uruguai. Bom dia a todos e a todas. Perguntas assim bem objetivas. No fim é uma pergunta só, mas são bem objetivas, então gostaria de apenas para depois no momento a gente divulgar, poder alguns detalhes ficar claros a quem vai acompanhar as nossas reportagens. A data da entrega do inquérito, se vocês puderem nos colocar. A questão da asfixia foi utilizada, algumas informações que a gente teve, havia uma corda próxima ao local onde foi encontrado o corpo, se foi esse material que foi utilizado para a questão da asfixia da vítima. Segundo o suspeito que havia sido detido, ele já foi liberado. E também se o Ministério Público tem mais ou menos uma estimativa, uma expectativa de prazo agora, a partir da entrega do inquérito, para também depois poder fazer a entrega ao Poder Judiciário dessa ação. Tá bem. A última pergunta, depois eu passo para o doutor Miguel. Né? Primeiramente, né, a investigação está praticamente concluída, o inquérito será remetido ao Poder Judiciário no máximo amanhã. Acorda. Houve um relato, inclusive pela esposa do cacique que se faz presente aqui, e obrigado, cacique, por todo apoio, toda a confiança e por todo aporte de pessoal da sua liderança que fizeram identificar as pessoas, enfim, que tiveram que ser ouvidas. Tudo que foi necessário fazer dentro da reserva indígena, nós tivemos o seu apoio incondicional. Então, agradecer ao senhor por fazer essa parte, né? E por esta notícia da corda, ela veio ao lume por uma reportagem feita pelo observador regional, né, no local do fato, com o cacique e sua esposa. E a sua esposa mencionou a existência da corda naquele local. Infelizmente, este objeto não foi encontrado pela polícia nem pelo órgão pericial. E nós queremos crer que isso aconteceu diante da gravidade do fato e evidentemente, quando as pessoas tomam conhecimento, há um deslocamento de pessoas e de curiosos ao local. Então, em algum momento, por alguma razão, esta corda não apareceu e nós queremos crer que é por conta desses curiosos que transitaram ali, que foi em grande número, inclusive trouxe um prejuízo substancial, né, para a coleta de informações de natureza genética, né, no local do fato. Mas graças a Deus, elementos outros foram colhidos, né, junto ao corpo da vítima e enfim no local, em que deram o substrato para nós alcançar a elucidação do fato, né. E quanto à causa mortis, né, e conforme é referido em nossa linha de convicção e a linha de convicção pericial, e no sentido da asfixia mecânica, sim, porque no pescoço da vítima há, né, conforme dito antes, um sulco, né, apergaminhado, como se diz, ou seja, é um sinal que fica característico no pescoço da vítima, clássico, no sentido que a ação da autoria visava o estrangulamento da vítima, né. Inclusive as equimoses encontradas na região malar, né, e da mandíbula também indicam isto, né? E estas lesões foram praticadas em vida, né, segundo o laudo pericial, né?
e a lesão no pescoço é compatível com o uso de corda ou de algum instrumento. Nós tínhamos ali, inclusive, vegetação alta ali, que nós percebemos, bem flexível, né? Compatível, inclusive, com o tamanho, com a largura daquele sulco no pescoço da vítima, que pode facilmente ter sido usado ali, né? Então, creio que tenha respondido aí as perguntas e passo a palavra ao Dr. Miguel quanto à última parte. Em questão de prazos, assim que o inquérito for concluído, aquelas questões complementares ainda pendentes chegarem ao nosso conhecimento, nós apresentaremos daí as nossas conclusões do Ministério Público em até 5 dias. Priscila, Rádio Cidade e Rádio Itapiranga. Bom dia, delegado Vilmar, seus pares. Parabéns, equipe, né, pelo trabalho de investigação que a gente pôde acompanhar. Eu faço 2 perguntas numa. A primeira, delegado Vilmar, esse caso em questão, que teve uma repercussão estadual, nacional e até internacional, né? A gente sabe que teve instituições, entidades que se manifestaram sobre esse caso, estavam acompanhando, todo mundo acompanhando esse caso. Como foi para vocês, o senhor e a sua equipe, trabalhar com essa pressão externa que tinha, né? Em todo mundo querendo saber, acompanhando, enfim. E também se esse foi um dos casos mais difíceis, mais complicados para o senhor na sua carreira, porque a gente sabe a situação que a vítima foi encontrada, tinha que ir atrás de provas, às vezes inconclusivas, e então essas são as 2 perguntas que eu lhe faço. Certo. Realmente houve um grande clamor popular, né? Tanto local quanto estadual, isso atingiu níveis federais, né? E eu diria, eu nem usaria a palavra pressão. Eu acho que o que foi dito por todos foi uma insurgência, foi uma revolta, foi uma indignação popular que tomou conta, por conta da gravidade dos fatos praticados e a indignação de ver a vítima naquela situação. Numa situação de extrema covardia, digamos assim, né? Porque, embora comprovado que aquilo não foi ação humana, né, digamos, toda essa parte de lacerar da vítima, mas todos hão de compreender que aquilo ali só aconteceu porque a autoria abandonou o corpo ali, né? Então é natural que haja essa indignação, que haja essa revolta, e é natural que se exijam soluções, que se exijam elucidação. E nós sabemos, né, estamos preparados sempre para lidar com esse tipo de, entre aspas, então, pressão. Então isso, na verdade, nos trouxe motivação, isso nos trouxe também a convicção, minuto a minuto, que nós teríamos que trabalhar com todas as forças para alcançar a elucidação, porque era somente isso que interessava ao interesse popular. Quanto à questão desses 31 anos de carreira policial, sim, eu posso dizer que, em termos de complexidade e de dificuldades encontradas numa investigação, dado o caso concreto posto, sim, foi a pior até o momento, sim. Bom, então, encerrados os questionamentos, eu agradeço mais uma vez ao representante do Ministério Público, doutor Miguel, doutor Bira, o cacique também que se faz presente. E eu quero fazer um agradecimento especial à nossa chefia de polícia, ao nosso Departamento de Polícia do Interior, que acompanhou toda essa investigação, né, que nos apoiou e nos deu as condições necessárias para que pudéssemos desenvolver esse trabalho. E também um agradecimento especial ao delegado Vilmar, que presidiu toda essa investigação, como vocês viram, complexa, difícil, mas que não mediu esforços, juntamente com toda a sua equipe, para que a gente pudesse hoje chegar e dar essa resposta para toda a nossa sociedade. Então, delegado Vilmar, parabéns. Obrigado. Foi muito importante tê-lo, né, como colega, e juntos, enfim, seguimos essa missão árdua, mas que com a sua persistência, o seu conhecimento, a sua experiência e o seu comprometimento chegaram a essa elucidação.
E aos colegas agentes aqui, a gente sabe que vocês trabalharam diuturnamente, né? Não teve finais de semana, não teve sábado, não teve domingo. Então, parabéns e um agradecimento especial em meu nome, em nome da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Vocês fizeram um excelente trabalho. E agradecemos, então, a todos que nos acompanharam aqui, a imprensa presente e os demais ouvintes, através das nossas redes sociais. Então, encerramos aqui a coletiva. Muito obrigada a todos e um bom dia a todos. Muito bem, assim, então encerramos a coletiva de imprensa. Eu quero só tirar umas dúvidas e perguntar, ver se consigo falar com o doutor Miguel, promotor de justiça da comarca de Portela, mas hoje executando os trabalhos em Coronel Bicaco. Doutor Miguel, agora o inquérito troca de mãos, tudo com a promotoria, né? Acredito eu. Eu faço uma pergunta porque eu sou leigo e também todos a maioria dos seguidores também são. A questão do réu ser imputável, você poderia traduzir até para as pessoas ficarem bem claro que muitas pessoas não entendem essa palavra. Ser imputável significa que ele pode ser responsabilizado criminalmente, né? Não é menor de 18 anos, não estava maluco na hora dos fatos, enfim, ele estava imputável, agiu livre e conscientemente sobre o que estava fazendo. Muito bem. Doutor Miguel, agora o senhor falou ali que a promotoria tem 5 dias agora para esse trabalho? A partir da conclusão definitiva mesmo, nós vamos aguardar as respostas pendentes do IGP, existem alguns laudos ainda que aguardam a conclusão, e daí, a partir do momento em que estiver definitivo o inquérito policial da parte da Polícia Civil, nós vamos prestar contas à sociedade gaúcha nesse prazo. Exato. O promotor, até a gente lhe pediria, no momento que tivesse as conclusões, se uma possibilidade de fazer uma coletiva de imprensa, porque esse caso repercute internacionalmente, se tiver essa possibilidade do senhor nos comunicar à imprensa que nós estaremos lá. Nós vamos analisar com a nossa assessoria de comunicação e vocês serão prontamente informados. Obrigado, doutor. Bom trabalho. Eu vou ver se consigo falar com o doutor Bira, que é da defesa, é o advogado de defesa. Ontem a gente já falou, ontem à noite, sobre o caso. Ele está agora dando entrevistas a outros órgãos de imprensa, né? Eu vou tentar me deslocar até o local onde o doutor Bira está falando. Vamos indo, se aproximando. O doutor Bira, nesse momento, está dando entrevista a outros órgãos de imprensa. O propósito é dar voz para a Daiane, a família, a dona Júlia, ela está certamente um pouco mais aliviada de tanta dor, por ter conseguido nesse momento um pouco de resposta, que é o que ela queria, e ela não queria que a Daiane ficasse escondida naquela mágoa do ponto de vista da sua história. Então, é um alívio momentâneo. Vamos continuar acompanhando para ver a sequência das investigações. Pegando esse gancho que o senhor falou, o que vai ser feito agora a partir, né, da defesa? A gente sabe que o inquérito encerrou e agora segue seu processo, né? O que o senhor pretende agora? Não, nós vamos continuar. Primeiro que a gente vai analisar o conteúdo que tem do inquérito. Vamos, ao analisar, tirar nossas conclusões do ponto de vista colaborativo, porque quem conduziu o inquérito era o delegado, quem conduz o procedimento judicial é o Ministério Público, e nós vamos acompanhar isso até o final, porque nós queremos que a voz da Daiane não seja esquecida e, acima de tudo isso, que nós possamos tratar os contornos desse crime, né? Nós sabemos que tem um contexto onde esse crime foi cometido, e nós temos que evitar que novas Daiane serem victimadas, nós somos vítimas O contexto, até ontem o senhor participou de uma live, né? Falando do contexto social, né? Sai na sábado aí. Obrigado. Uma reserva, onde a gente sabe que tem situações que acontecem aqui que o próprio delegado mencionou no inquérito, né? Eu queria que o senhor comentasse sobre isso, e até houve um clamor popular em relação a isso. A gente sabe que tem entidades que se manifestaram, tem uma comissão, né, por todas as Daianes, né? Então eu queria que o senhor comentasse a respeito do contexto social
algo que o senhor vem falando muito e vem trazendo esse assunto à tona, né? Não só o fato em si que aconteceu, mas também todo o entorno que envolve em relação a Daiane. Exatamente, nós temos uma preocupação nesse caso, tem o Comitê Estadual por todas as Daianes, né? Nós vamos tentar voltar aqui na sala de imprensa para depois a gente pegar uma palavra exclusiva do Dr. Bira, como nós tivemos ontem. Eu vou tentar falar com mais alguma coisa com o Dr. Vilmar, dando um tempo aí. Enquanto o Dr. Bira se pronuncia aos outros colegas de imprensa. Né? Então, eu assisti mais alguma coisa. Dr. Vilmar. E vamos também, eu presente aqui o cacique Carlinhos Alfaiate, que nesse momento conversa com o Dr. Vilmar. Eu vou ver se consigo então falar, para não atrapalhar, com a doutora Cristiane, para não atrapalhar o diálogo do Dr. Vilmar. Né? Doutora Cristiane, prazer, observador regional, prazer mais uma vez tê-la senhora. Mais um fato elucidado no âmbito da 22ª Coordenadoria Regional da Polícia Civil. Como é que se sentem vocês, policiais, por esse belo trabalho executado pela equipe? Bom dia a todos os ouvintes do Observador Regional. Nós sentimos como dever cumprido, né? Foi uma missão importante para toda a nossa equipe e que, graças ao empenho de todos, conseguimos com êxito concluir essa investigação. Foram vários fatores, foram vários atores que contribuíram com essa investigação, juntamente com a Polícia Civil, Poder Judiciário, Ministério Público, Brigada Militar, Instituto Geral de Perícias, enfim. Foi feito a muitas mãos e o que propiciou esse resultado positivo de hoje. Doutora, obrigado por vocês hoje por essa coletiva. Nós agradecemos muito, até às vezes a gente incomoda na busca dos fatos, inclusive nesse a gente andou muito, mas as pessoas também pressionavam nós, a imprensa, para a divulgação, mas a gente sabia e entendia essa questão do sigilo para que o fato fosse elucidado. Sim, foi muito importante essa atenção que a imprensa deu a esse caso, né, para divulgar o que podia ser divulgado, dar conhecimento desses fatos, e nós agradecemos a compreensão, principalmente, de toda a imprensa, no sentido de que nós trabalhamos, enfim, para poder chegar a esse resultado e no decorrer das investigações não foi possível dar esses esclarecimentos para não prejudicar as investigações, enfim. Então eu agradeço a imprensa por essa compreensão conosco. Doutora, obrigado mais uma vez pela sua atenção, né? Tenha um bom dia e um bom resto de semana de trabalho. Obrigada para vocês também. Tá bom. Nesse momento, então, vamos falar então aqui com o cacique Carlinhos, que foi atuante, presente em todos os momentos, aí acompanhou muito as investigações, esteve presente, várias vezes me encontrei com ele, conversamos, né, cacique, e para o seu alívio, né, o fato envolvendo uma indígena, hoje se conclui. O que o senhor tem a nos dizer agora? No momento, né, agradecer ao trabalho da Polícia Civil, né, no comando do Dr. Vilmar aí, da delegada também, né, e a gente gostaria de informar a comunidade que esse crime como vem acontecendo aí, que aconteceu, nós não iria deixar impune isso. O culpado sim vai pagar e vai, na conclusão do trabalho aqui da polícia, então a gente também fica feliz e também de dizer que a comunidade, o que nós, quanto lideranças indígenas, nós vamos fazer o nosso trabalho e vamos continuar fazendo. E esse tipo de crime não irá mais acontecer enquanto nós estiver como líder da comunidade indígena do Guarita. Agradecer também ao trabalho daquelas pessoas que muitas vezes levaram nossos anseios de que nós estávamos preocupados sim com a situação, mas também, por outro lado, também o trabalho de pessoas que muitas vezes nós informaram e levaram nós
a concluir esse trabalho da Polícia Civil. E também agradecer à imprensa, todas as imprensas que muitas vezes nós procuraram, né, preocupado também com a situação, e que também agradecer o apoio de todas as imprensas que nós procuraram, e que isso é um trabalho coletivo, um trabalho em conjunto com a Polícia Civil, com a Brigada e também com a imprensa, e também juntamente com a comunidade. Cacique, durante as investigações, muitos comentários, muitas conversas. Claro, o senhor sente, porque a perda de uma jovem, de uma indígena, 14 anos, da sua tribo. Mas também, por outro lado, o senhor se sente aliviado por não haver envolvimento também de outras pessoas, no caso de ser o autor. Isso também lhe dá um alívio? A gente também fica mais tranquilo, né? Porque são situações que muitas vezes eu, como cacique hoje, né, eu gostaria de que isso, muitas vezes, a nossa juventude, né, entendesse o trabalho da liderança, né? Então, tem pessoas que muitas vezes não entendem ou não conhecem, por exemplo, o trabalho da liderança indígena. Hoje, eu como cacique, eu trabalho em contato com a Polícia Civil, com a Brigada. Todas as irregularidades que acontecem, por exemplo, eu não aceito, eu como cacique eu não aceito, não apoio e não concordo com isso. Então é isso que é o trabalho coletivo que nós estamos fazendo com as autoridades civis. Cacique, muito obrigado por o senhor nos ter recebido lá dentro da área, por ter nos permitido entrar na área, fazer as nossas, tirar as nossas conclusões e também mostrar o que houve lá dentro, praticamente envolvendo a menina Daiane. É isso, mais uma vez agradecer o trabalho de todo mundo, né? E temos certeza que a gente tem muito trabalho ainda pela frente para a gente fazer outras diferenças para o bem, o bom andamento do trabalho dentro da nossa comunidade e o bem-estar da nossa comunidade indígena. Obrigado, cacique. Agora, vamos falar novamente, nós já estamos quase que sendo quase insistente com o doutor Bira, né? O doutor Bira é aí que é o defensor da família da Daiane, é o homem que vai dar voz a Daiane de agora em diante. Doutor, a partir desse momento, inquérito concluído, o que o senhor e a sua equipe, quais os próximos passos e o que o senhor achou dessa conclusão do inquérito? Cumprimentar todos os internautas que acompanham. Primeiro, agradecer aqui o trabalho que a Polícia Civil fez, né, sob o comando aí do delegado Vilmar, que a gente percebeu desde o início, desde o nosso primeiro contato, nós percebemos que o delegado Vilmar e a equipe dele estava vocacionada a tratar esse caso da maior forma profissional do ponto de vista da elucidação. Hoje a gente vê o resultado disso. Quando a gente percebe o trabalho que o Estado, através da Polícia Civil, através aqui da Delegacia Regional e do delegado da Delegacia Local ali em Redentora, o trabalho que fizeram, deram resposta para a sociedade. Um povo que clamava por respostas, recebeu essas respostas a partir da conclusão desse inquérito. Da nossa parte, nós vamos continuar acompanhando esse caso, agora que vai para as mãos do Ministério Público, vamos continuar acompanhando, representando aqui a dona Júlia, né, a mãe da Daiane, né, representando aqui de certa forma a comunidade Caigangue, porque nós entramos com um propósito, nós queremos dar voz à Daiane, a voz da jovem Daiane, que foi calada por esse crime bárbaro e covarde. Esta voz que foi calada, ela não se calará porque nós, não só eu, não só nós da defesa técnica, do apoio técnico, mas todas as entidades e organizações que estão envolvidas, movimento das mulheres, movimento das comunidades indígenas, movimento da criança e do adolescente, existem muitas organizações que estão apoiando, que estão cobrando e que estão dando voz para a Daiane. Então nós também seremos porta-vozes por dentro desse processo judicial que será instaurado. Queremos que seja feita a justiça, né, que o culpado seja efetivamente condenado, mas acima de tudo, quero aqui pegar uma palavra do que o promotor de justiça falou aqui. Tem o crime, tem a morte da Daiane, tem a forma com que ela foi duramente e covardemente assassinada. Mas tem todo um contexto social do entorno deste crime que precisa ser tratado,
que nós precisamos ampliar as responsabilizações, não nesse inquérito, que esse inquérito apura exclusivamente a morte, o homicídio, mas que a gente possa tratar de como as drogas chegam em comunidades, como a questão do álcool, como a questão, muitas vezes, de prostituição de jovens, como o aliciamento de meninas com pouco poder aquisitivo, muitas vezes ocorrem. Então, existe um contexto social que nós precisamos tratar, né? E pelas palavras do promotor, aquele contexto da festa foi um contexto que ali ocorrem outros crimes, outros delitos, e que precisam ser oportunamente apurados. Doutor, muito obrigado aí pela sua disposição. Certamente nós vamos falar aí há muito tempo sobre esse caso, e o senhor voltará a ser convidado para participar aí de outros debates, outras conversas no site do Observador Regional. Certo, eu que agradeço, e acima de tudo fica aqui o registro. Os nossos cumprimentos à Polícia Civil pelo trabalho, pelo brilhante trabalho, e fica aqui registrado. A dona Júlia certamente hoje está com o coração um pouco mais aliviado, embora a dor incomparável que uma mãe sofre ao ter que identificar um corpo de uma filha da forma com que foi. Mas aquilo que a dona Júlia nos pediu, que a voz da Daiane não fosse calada, que esse crime não fosse colocado debaixo do tapete, está acontecendo, dona Júlia. E nós vamos seguir acompanhando com toda a nossa força e com toda a nossa coragem. Um grande abraço a todos. Muito bem, assim a gente... Eu já vou aproveitar, já estamos aqui, eu vou incomodar mais um pouco o doutor Vilmar, mais além do que eu incomodei ele durante esse inquérito, várias vezes a gente... Vou tirar a máscara, porque o senhor está de máscara. À vontade, doutor, à vontade. Obrigado, Priscila. A Priscila agora fazendo nossa assistência técnica. Doutor, mais um fato elucidado sob a sua coordenação, mais um caso difícil, o senhor que veio aqui para a região e imediatamente pegou um caso muito, o caso, a Operação Android, desvendou, fez um trabalho sensacional, mas este crime hediondo, dá para se dizer, um crime bárbaro, né? O senhor encontrou bastante dificuldades, bastante trabalho, né, doutor? Isso lhe tirou muito sono, porque foram 40 dias, a gente acompanhou, foi terrível. Inclusive, o senhor não falou em pressão, mas eu acredito que teve pressão, porque ele teve a repercussão internacional. O que o senhor tem a nos fazer um resumo de tudo isso do seu trabalho? Bom dia, agradecendo ao senhor e a quem nos assiste. Dizer que realmente este, como outros fatos complexos que chegaram aí, que estiveram em que a gente esteve envolvido nas investigações, eles só aconteceram porque tivemos juntos uma equipe de trabalho. É um trabalho que feito a várias mãos, né, e em que o mote principal é o comprometimento com o interesse público e entre o momento que a vítima foi encontrada até este momento decorreram 40 dias. Isto traduz o que você traz, as dificuldades de elucidação de crimes desta natureza, né? Porque nós temos uma vítima que foi vista pela última vez e de todos os elementos que foram ditos na coletiva, a gente não alcançou este êxito investigativo, né? E como dissestes, a pressão, nós sempre identificamos ela como um medidor da temperatura da revolta e da indignação popular, né? Isto, para mim, é o significado da pressão. Buscasse incansavelmente a elucidação no menor tempo possível, mas mesmo assim, então, essas complexidades postas aí fizeram com que a gente levasse esses 40 dias, né? E agradeço também a ti, né? Como dito, a imprensa foi resiliente, ela foi paciente e aguardou o momento certo para nós conversar sobre tudo, né? Ansioso pelo fato que também havia aquela cobrança, mas lhe agradecemos muito da maneira que sempre o senhor nos tratou e conduziu toda essa investigação. Por isso nós, em nome da imprensa regional, eu agora já estou pedindo licença para meus colegas. Relação recíproca, né, de respeito, né, e eu tenho certeza, né, que os senhores da imprensa também
a resiliência e a paciência que tiveram conosco. Eu tenho certeza que a imprensa enxergou que a Polícia Civil estava fazendo o seu melhor, ela estava trabalhando incansavelmente e fez com que a imprensa acreditasse que esse dia de hoje chegasse, né?